Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bianca Fiore aqui no Diabetes com Propósito para levar para vocês uma palavra de conforto e, claro, também de diabetes. E hoje eu quero falar sobre crianças com diabetes. E antes de começar, quero ler para vocês Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Gente, que coisa mais maravilhosa, né? Acho que esse versículo é um versículo que praticamente todo mundo conhece, né? Que Jesus fala: deixar vir a mim as crianças, né? Tem outras versões, porque delas é o reino dos céus. É isso, Deus ama as crianças. Jesus amava as crianças e continua amando. Então você se pergunta: por que criança tem diabetes? Não só diabetes, mas várias outras doenças. Todas as vezes que eu vejo uma criança doente, eu me pergunto: poxa Deus, por quê? Por que criança fica doente? Por quê? E eu, sim, sinceramente, eu não tenho essa resposta para vocês. Essa resposta é uma que eu vou perguntar para Deus quando eu chegar lá no céu. Por que os pequeninos sofrem? Mas quando a gente fala de diabetes, a gente pensa, poxa, diabetes é cruel. E geralmente as crianças, quando têm diabetes, é o diabetes que eu tenho, é o diabetes do tipo 1, que é autoimune, que é uma doença que ninguém ainda sabe o porquê algumas pessoas acabam desenvolvendo diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, diferente do tipo 2. Então, esse vídeo eu quero falar com você, pai, mãe, avós, tios, tias, familiares, que não tem uma resposta ainda para isso. Ninguém sabe por que existe o diabetes tipo 1 e por que, infelizmente, cada vez mais as crianças e cada vez em idade mais jovens estão desenvolvendo diabetes tipo 1. Da pandemia para cá, de 2020 para cá, o número de crianças, com diabetes tipo 1 aumentou. E além disso, na época que eu descobri, em 1994, o mais comum, tanto que a gente chamava de diabetes infanto-juvenil, era descobrir o diabetes na faixa dos 8 até os 21 anos. Por isso que era infanto-juvenil. Era nessa fase da segunda infância e a juventude. Hoje em dia, é mais comum, está sendo cada vez mais comum as crianças abrirem esse diagnóstico de diabetes tipo 1 cada vez mais cedo. Quantas crianças eu já não conheci, já não vi com diabetes com 2 aninhos, 3 aninhos, 4, 5, crianças ainda muito, muito jovens, na primeira infância ainda, alguns bebês, e ainda não se sabe. Existem também muitos estudos para saber por que isso está acontecendo. Pode ser alimentação, mudança climática, a gente não sabe, tá? Mas o que eu quero deixar aqui registrado para você, pai e mãe, é uma única certeza: a culpa não é sua. Não se culpe pelo seu filho, sua filha ter diabetes. Ninguém sabe por que ela desenvolveu diabetes, ainda não se sabe. E mais uma coisa, pai e mãe, não carregue esse peso. Dá para viver bem com diabetes. Eu falo isso, tá aqui falando com vocês uma pessoa que tem diabetes há 29 anos. Não vou dizer que é fácil, porque eu como mãe de 2 crianças, eu fico imaginando se minhas filhas desenvolvessem o diabetes, porque elas aí têm uma carga hereditária, elas têm um genezinho aí que elas podem desenvolver também, apesar do diabetes tipo 1 não ser relacionado totalmente a fatores genéticos, mas elas têm aí uma pitada, uma porção um pouco maior de ter esse diagnóstico.
Mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar aos nossos filhos, a gente tem que mostrar para eles que sim, é possível viver e viver muito bem com diabetes, viver anos e anos e anos, sem privações, no sentido assim, eles podem ser esportistas, eles podem ser atores, eles podem ser mágicos, eles podem ser advogados, eles podem ser o que eles quiserem ser, porque o diabetes não vai impedir. O diabetes bem controlado não vai impedir. E também não torne isso um peso. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A coisa que eu mais ouço de pais de crianças com diabetes, pais e mães pâncreas, é assim: desde que meu filho descobriu diabetes que eu não durmo, eu tenho medo dele ter uma hipoglicemia noturna e morrer. Pai, mãe, a tecnologia hoje está aí, sabe? É muito difícil, né? Uma criança vir a falecer dormindo por conta do diabetes. Existem métodos, né, para prevenir isso, para precaver isso. Às vezes, ir dormir com a glicemia um pouco mais alta é até melhor, para você não ficar nesse desespero. Claro, quem pode te aconselhar a quantidade, quanto, é o seu médico, é o seu endócrino, tá? E outra coisa também, pai e mãe, não se culpem. Não façam disso um peso na sua vida e na vida dos seus pequenos, porque assim, não é fácil, mas dá para viver muito bem com diabetes. Tentem ver a metade do copo cheio, seu filho ou sua filha, seu neto ou sua neta, enfim, a criança que você conhece que tem aí o diabetes tipo 1, ela vai ter uma vida mais saudável, porque desde cedo ela vai aprender a se alimentar melhor, ela vai praticar esportes, ela vai pegar esse gosto. E assim, se um dia, se ela quer comer um docinho, um chocolate, pai, não tem problema. Depende assim, é só fazer a contagem do carboidrato, aquilo não se tornar um hábito. Mas assim, não façam terrorismo nutricional com seus filhos, não criem traumas nas suas crianças. Isso é muito importante. Mais uma vez, eu sei que não é fácil, mas hoje em dia, diferente de quando eu descobri o diabetes em 1994, tá muito mais tranquilo lidar com esse tipo de diabetes, tá? E também tem outra coisa, o seu filho não ficou diabético por comer muito doce, isso é fato, tá? Isso é um mito. Eu vou trazer um vídeo aqui para falar sobre mitos do diabetes e também mitos da palavra. E mais uma coisa, Deus ama o seu filho, Deus ama as crianças. E jamais culpe a Deus pelo diabetes também dos seus filhos ou qualquer doença. Com certeza, uma obra muito linda ele tem na vida desse pequeno. Eu tenho certeza disso. Uma mostra disso é quantas crianças eu não conheço, e são muitas, que têm diabetes e dão uma verdadeira aula para os pais. Lidam com a doença muito melhor até que os próprios cuidadores, né? Sejam quem for. A criança, gente, ela tem uma capacidade de se adaptar às situações, a aprender a conviver com situações novas, que é algo que é uma graça mesmo, que vem do alto. Então, acalme seu coração, fique em paz, porque tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Se você chegou até aqui e já está vendo esse vídeo, acredite que há muito mais aí para os seus filhos, para você. Descanse, descanse em Deus, confie no seu médico, confie no seu Nutri, na equipe médica que está te apoiando, sabe? Acalma o seu coração. Hipo e hiper vão acontecer durante toda a vida de uma pessoa que tem diabetes. E a gente, seu filho, vai aprender a lidar, porque a gente tem que aprender a lidar. E não é isso que vai fazer com que ele pereça. Você pode ter certeza. Cuide com amor, com carinho, instruindo e sim, dando autonomia para sua criança aprender a se cuidar e não fazer do diabetes um peso na vida dela e não fazer do diabetes uma cruz que ela precise carregar, porque Jesus já levou na cruz
todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E se a gente está passando, se você, a sua criança está passando por isso hoje, é porque há algo muito bom para ela colher no futuro. Acredite nisso. Seja para sua própria vida, seja para ajudar a vida dos outros. Tá bom? Então é isso. Te espero aí no próximo vídeo. Fique com Deus. E não esqueça, fala aqui para mim se você conhece alguma criança aí que tem diabetes, ou se você tem aí algum parente, filho, neto, sobrinho, enfim, que tem diabetes, compartilhe comigo, tá bom? E se precisar de alguma coisa, você sabe que é só me chamar, tá? Um beijo no coração, uma excelente sexta-feira aí para vocês, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!